dia. Hoje é 19 de janeiro de 2021. Este é o vídeo 37 e vamos ver um estudo avulso hoje. O assunto é as obras da carne versus o fruto do Espírito. É um texto que está lá em Gálatas, capítulo 5, versos de 19 a 23. Então nós vamos seguir este sumário aqui, ó. Nós vamos fazer uma introdução sobre as guerras do cristão, depois vamos ver as obras da carne, depois o fruto do Espírito e uma conclusão. Então vamos lá. As guerras do cristão. Então todo cristão, enquanto estiver nesta vida, está envolvido em 3 guerras constantes. A primeira guerra é contra Satanás e seus anjos. Então são 3 guerras, sendo que a primeira é contra Satanás e seus anjos. Em Efésios capítulo 6, versos 11 e 12, nós lemos o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou seja, nos ares. Então aqui Paulo falando aos Efésios, ele está sugerindo, que os cristãos vistam toda a armadura de Deus, ou seja, são ferramentas que a gente encontra na palavra de Deus, na Bíblia, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então aqui está claro, que uma das guerras que o cristão enfrenta é contra Satanás e seus anjos. Então, eles são ameaças aos cristãos e procuram destruí-lo por meio dos sofrimentos. Quando a gente estudou aqui a angelologia, a gente viu que é real, esses anjos demoníacos são reais. 1 Pedro 5, versos 8 e 9. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso aqui é o apóstolo Pedro falando. Essa versão minha aqui é NVI, que eu trouxe para cá, aqui no slide. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então vejam bem, não é só nós aqui no Brasil, em todo o mundo onde há um cristão, eles estão sujeitos a esse sofrimento, Então, o conselho aqui do apóstolo Pedro: resistam, permanecendo firme na fé, sabendo que os nossos irmãos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ok, então vamos aqui. Estamos equipados para derrotar Satanás. A gente acabou de ler aqui no vídeo, vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso aqui é uma ferramenta que nós temos e que nós podemos nos proteger. E, na verdade, nós podemos derrotar o Satanás com as ferramentas que nós temos. Está lá em Efésios capítulo 6. Eu até indico para vocês lerem ele inteiro. A segunda guerra que o cristão enfrenta é contra o mundo. Então a primeira é contra Satanás, a segunda é contra o mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele disse o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo. Numa outra versão fala: não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui a gente viu que Paulo já alertava os cristãos que o padrão do mundo não é bom para os cristãos. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Então naquela época já não era bom. Hoje as coisas estão bem piores. Não devemos ceder aos vários tipos de mundanismo que rodeiam a igreja, por extensão os cristãos, tais como cobiça, egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas, ódio, vingança, etc. Então devemos evitar também a linguagem própria, drogas, companhias mundanas, que são as más companhias, para que a gente possa viver uma vida de acordo com os padrões bíblicos, uma vida do verdadeiro cristão. Só lembrando, não se amolda o padrão deste mundo. Então não é coisa de hoje. Há mais de 2000 anos atrás, o padrão do mundo já não era bom para aqueles que
aceitaram Jesus como seu Salvador. A terceira guerra é contra si mesmo. Então, relembrando, a primeira guerra é contra Satanás, a segunda contra o mundo e a terceira contra si mesmo, ou seja, contra o homem. Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Aqui está maiúsculo, porque é o Espírito Santo. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, ou seja, estão em guerra um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Tem uma outra passagem que Paulo fala o seguinte: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Então, é uma guerra que tem. Então, é essa tal da guerra contra si mesmo, ou seja, contra nós mesmos, contra o próprio homem, ser humano. E 1 Pedro 2,11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, veja, é uma guerra realmente. Tá? É uma guerra. Agora, o homem ele pode estar numa completa submissão às inclinações da carne ou numa plena submissão à vontade do Espírito Santo. Ele tem duas opções. O campo de batalha está no próprio cristão. O conflito continuará por toda a vida aqui na Terra. Enquanto vivemos aqui, a gente vai ter esse conflito, vai ter esta guerra. E por que tem essa guerra? Veja bem, por haver uma nova natureza, porque agora nós somos uma nova criatura, então por haver uma nova natureza, é que há o conflito entre a velha natureza e a nova natureza. Mas pela ação do Espírito Santo há vitória. Então a pessoa que não tem Cristo, que não aceitou Cristo, ele não tem a nova natureza, só tem a velha natureza. Então se ele só tem uma natureza, não vai haver guerra, não vai haver conflito. Então o conflito só existe a partir de duas naturezas. Então como a pessoa aceitou Cristo, ele tem uma nova natureza, mas existe a velha, aquela natureza adâmica. Então existe esse conflito. Então agora sim, agora o item 2, vamos ver as obras da carne, está lá em Gálatas 5, 19 a 21. Eu trouxe aqui também a versão NVI, que é a nova versão internacional. Então você vai ver que algumas palavras aqui tem o sinônimo daquela que está lá na versão do Almeida, que é uma das primeiras versões. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, lá no Almeida fala prostituição, mas é a mesma coisa. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu, aqui Paulo falando, né, aos Gálatas, os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quem pratica essas coisas, aqui está no 19, 20 e 21, não herdarão o reino de Deus. É que Paulo está falando. Então, aqui Paulo ele deixou uma lista de 16 obras da carne, mas deixou claro que existe mais, porque aqui no verso 21, aqui, ó, e coisas semelhantes. Então, quando ele fala coisas semelhantes, que ia surgir no futuro, né? Por exemplo, hoje surgiu televisão, internet, e um monte de coisa, né? E vai se multiplicando, né, a iniquidade. Então ele falou em coisas semelhantes. E ele dividiu essas obras da carne, essas 16 aqui, em 3 grupos. Aquelas que estão associadas ao corpo, estão associadas à alma e associadas ao espírito. Lembrando aqui que o homem ele é um ser tricotômico, ou seja, ele é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é essa parte física, né, composta de osso, carne, pele. A alma é aquela parte, ela é invisível, responsável por sentimentos, pelo intelecto, alegria, tristeza, por decisões, é a alma. E o espírito é aquele que fala com Deus, se a pessoa tem Deus no coração, ou fala com o inimigo, se a pessoa está seguindo, né, uma religião satânica. Então é o espírito. Então vamos lá. Aqueles pecados estão associados ao corpo, a gente chama de pecados físicos. Então a pessoa sofre diretamente no corpo. Aí vem prostituição, aqui já peguei no Almeida, né? Prostituição,
impureza, lascívia. Na NVI fala libertinagem. É a mesma coisa. Esses pecados aqui são relacionados ao sexo. Outras pessoas podem ser diretamente atingidas. Por exemplo, um cidadão, ele engravida uma moça. Então, ela foi diretamente atingida. Vai arcar com a responsabilidade, culpa do cidadão aqui que a engravidou. Bebedices e glutonarias. Glutonaria é aquela pessoa que come muito, come sem parar. É um pecado. E esses pecados relacionados à alimentação. Outras pessoas podem ser indiretamente atingidas. Vamos pegar esse exemplo aqui de bebedice. O cidadão que ele sai do seu emprego, né? Passa num bar, gasta todo o dinheiro lá, né? Faz isso todo dia, para depois ir para casa. Chega dia de pagamento, ele já está devendo todo o seu pagamento no bar, a família passando fome, precisando de remédio. Então, por causa desse pecado aqui, deste vício, a família é atingida. Veja bem, a família não está bebendo, mas depende dele, a família é atingida. Agora, vamos ver as obras da carne, aquelas são associadas à alma, é que chamamos de pecados sociais. São cometidos diretamente contra as pessoas com as quais nos relacionamos. Então, ó, inimizade, pessoa que fica fazendo intriga, né? Porfias, que são contendas, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, na outra versão fala desavença, facções ou heresias, inveja. Todos estão no plural, porque, como nos relacionamos com muitas pessoas, estamos sujeitos a cometê-los muitas vezes, né? Por exemplo, ira, discórdia, dissensão, essas coisas, inimizade. Então, não chega a atingir a pessoa fisicamente, mas a alma da outra pessoa é atingida, é ferida. E o terceiro, né? O terceiro grupo que Paulo falou aqui são aqueles pecados relacionados ao espírito, são pecados espirituais. Eles manifestam-se através do corpo, mas são relacionados com a parte espiritual do homem. Por exemplo, idolatria, que está lá em Gálatas 5, que a gente acabou de ler. O pecado de idolatria, ele rebaixa a Deus. Então a pessoa deixa Deus para trás e começa a idolatrar outra coisa, o objeto. Por exemplo, idolatrar um artista, um jogador, alguém que ele acha que é o seu ídolo, então põe na frente de Deus. Então a idolatria é um pecado que rebaixa a Deus. E feitiçaria, que Paulo também citou lá em Gálatas 5, esse é um pecado que exalta Satanás. Então a idolatria ela rebaixa a Deus e a feitiçaria exalta Satanás. Que feitiço já vem do diabo, do Satanás. Se a pessoa está praticando isso aqui, ela está exaltando Satanás. Então, Paulo fala que não herdará o reino de Deus as pessoas que praticam tais coisas, ou seja, esses que a gente viu aqui, esses 16 pecados que são obras da carne. Está lá no verso 21. Então, o cristão que não está mais arraigado no pecado, ele ainda está sujeito a cometer tais pecados. Então veja bem, não está, citou Cristo tal, mas ele está sujeito. É por isso que Jesus falou, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vigiai e orai o tempo todo. E para evitar isso, o cristão deve andar no Espírito. Aqui, ó, está no verso 16. Andar no Espírito. Ser guiado, dirigido e controlado pelo Espírito Santo o dia todo, o tempo todo. Tem um pastor conhecido nosso que ele fala 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24/7 ele fala. Então, para isso, Paulo também já deixou escrito o fruto do Espírito no singular. Paulo apresenta de forma clara o contraste entre o cristão cheio do Espírito e o controlado pela velha natureza. Para ver, né, os dois, é só ler de 16 e 26, que dá 11 capítulos direto. Há dois tipos de cristão, o que anda na carne e o que anda pelo Espírito Santo. Paulo listou 16 obras da carne e 9 manifestações ou virtudes do Espírito Santo. As manifestações do Espírito, como resultado do fruto do Espírito, Paulo lista 9 manifestações do Espírito ou virtudes, que podem ser divididas em 3 grupos. Meio que sempre 3, né? As guerras do crente são 3,
os grupos que Paulo dividiu lá, as obras da carne, são 3. E agora o fruto do Espírito, né? Ele tem 9 virtudes, ou 9 manifestações, que são divididas em 3 partes. Então, a primeira, então, para com Deus, Paulo citou amor, alegria e paz. O amor, aqui é o amor ágape, é uma palavra grega, é o amor de Deus, o amor ágape. Na língua grega tem 4 palavras para indicar amor. Em português nós só temos uma, né? Mas no grego tem o ágape, que é o amor de Deus, tem o filéu, que é o amor fraterno, tem o eros, que é o amor sexual, e tem o storge, que é o amor familiar. Então são 4 palavras, mas no português traduzido tudo como amor, então ficou um pouco que misturado aqui. Então, o que é o amor ágape? É o interesse em fazer o bem sem nada querer em troca. Inclusive, essa definição está lá em 1 Coríntios 13,5. É a melhor definição de amor que existe. Não tem nenhum dicionário que traga uma definição tão correta quanto essa de 1 Coríntios. E também Efésios 5,2. Alegria. O que é alegria? É a sensação de alegria baseada no amor. Então, depende do amor, tá vendo? A alegria depende do amor. Na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Eu não vou ler não, mas está lá em 2 Coríntios 6,10, 1 Pedro 1,8. E paz. O que é paz? É quietude de coração e mente. A gente pode conferir em Romanos 15:33 e Filipenses 4:7. Não vou ler não por causa do nosso tempo. Então vejam bem, as manifestações do Espírito, fala de 9, né? Então elas se apresentam para com Deus, amor, alegria e paz. Agora vamos ver o segundo, para com o próximo. Então, essas 9 virtudes ou 9 manifestações do fruto do Espírito, para com o próximo, ela vem como longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade, o que é isso? É paciência, se tardio em irar-se ou tardio para o desespero, não se desesperar à toa. Está aqui Efésios 4:2, 2 Timóteo 3:10, Hebreus 12:1. A benignidade, o que é isso? É a amabilidade, é não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Efésios 4:32, também vou deixar indicado para vocês lerem. E bondade, é o zelo pela verdade e pela retidão, e repulsa ao mal. Então, para com o próximo, né, Paulo listou longanimidade, benignidade e bondade. E agora para com nós mesmos, já vimos, para com Deus, para com o próximo e para com nós mesmos. Então, para nós mesmos, fidelidade ou fé, tá? A mesma coisa. O que é isso, fidelidade ou fé? É lealdade constante e inabalável a alguém. Então, você tem uma lealdade a alguém. No caso nosso, a nossa lealdade tem que ser a Cristo. Nós temos que ter fidelidade e fé em Cristo. É a nossa lealdade a Ele. Então a gente deve lealdade a Cristo. Existem muitas pessoas que têm fé, que são fiéis, só que na pessoa errada, ou seja, eles têm fé, mas o foco não está em Cristo. Então o foco está na pessoa errada. Muitas delas são inocentes, né? Não sabem que o foco está na pessoa errada. Então precisa de alguém chegar e falar que tem que ter o foco em Jesus Cristo. Mansidão é moderação. O que é isso? Humildemente submeter-se quando for preciso. Aconteceu com Jesus. Humildemente ele aceitou tomar a forma de homem, né? Forma humana, vir ao mundo, passar todo aquele sofrimento que passou para o resgate da humanidade. Ele humilhou-se, esvaziou-se de si mesmo. Então, mansidão, humildemente submeter-se quando for preciso. Então, quando o pai achou que era preciso, ele se voluntariou. E domínio próprio, uma outra tradução fala temperança. Então é sobre nossos próprios desejos e paixões, também pureza, está lá em Tito 8 e também em Tito 2:5. Agora, existem alguns estudiosos que ele diz o seguinte, que o fruto do Espírito, ele é o amor. Por isso estamos segurando. Então, o fruto do Espírito é o amor, no caso, o amor ágape. E esse amor, ele produz 8 virtudes. Ou seja, esse amor ágape em nós, ele se manifesta de 8 formas.
Aí vem, né? Paz, alegria, tal, 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 e acaba com o domínio próprio aqui. São 8. Eu achei interessante essa colocação, aí eu fiz esse organograma. Então, fruto do Espírito, considerado que é o amor, que o amor produz 8, esses 8 mais ele dá 9, né? Achei interessante. Então, o amor produz 8 virtudes de Gálatas 5, 22 e 23. A gente acabou de estudar, mas eu tenho aqui 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. E essa aqui eu li aqui também, tá? Tem umas palavras assim, não é a Bíblia de Estudo King James. E a ilustração do fruto faz lembrar a videira e os ramos que produzem fruto. Então, a videira é uma árvore, né, que produz o fruto, uva. Só que tem vários cachos, cada cacho tem várias uvas. Seria as virtudes, né? Também para pegar uma laranja, uma pocã, uma mexerica, de casca, é um fruto só, ele tem vários gomos. Então aqui você pode entender como isso. Aí é um fruto só, mas tem vários gomos ou várias formas de se apresentar. Eu achei interessante isso aqui. Então, ó, vamos para o próximo slide, já para a conclusão, né? O cristão pode e deve praticar essas virtudes continuamente. Nunca haverá lei que lhes impeça de viver segundo os princípios aqui descritos, que são os princípios bíblicos. E em Gálatas 5:23, a parte B, diz o seguinte: contra essas coisas não há lei. Então, se a pessoa vive, se o cristão vive de acordo com o que a gente aprendeu, né, guiado pelo Espírito, ele produz o fruto do Espírito. Então, não tem lei que vá condenar, que vai punir, que vai dizer que está errado, que vai culpá-lo, se a pessoa produz o fruto do Espírito. E eu disse o seguinte, que a gente pode, porque se não pudesse não estava escrito na Bíblia, então a gente pode e deve praticar essas virtudes. Eu lembro aqui de uma frase de um ex-presidente americano que falava assim: yes, we can, sim, nós podemos. Então eu faço minha também as palavras dele aqui, ó. Eu faço minhas as palavras dele. Então nós podemos e devemos praticar essas virtudes continuamente. Se assim fizermos, nunca haverá uma lei que nos impeça de viver segundo os princípios aqui descritos. Então, resumindo o que foi estudado hoje, então, a gente viu como introdução as guerras do cristão. Quando eu falo cristão, é do verdadeiro cristão, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e procura segui-lo. Então, as guerras são contra Satanás, o mundo e si mesmo. São 3 guerras. As obras da carne, onde Paulo citou 16 obras da carne e dividiu, né, relacionadas ao corpo, à alma e ao espírito. E vimos o fruto do Espírito no singular, lembrando, né, que é um fruto que produz várias virtudes. Então são as virtudes para com Deus, as virtudes para o próximo e as virtudes para nós mesmos. Então foi isso que a gente viu nessa lição de hoje. Então se você gostou, deixa aí o seu like. Você pode também ver este e outros vídeos. Isso aqui já é o 37º, né? Tem mais 36 no canal do YouTube. É só você entrar no YouTube, escreve meu nome lá, Joel Martins da Silva, SJC. Então lá tem 37 com esses vídeos. E não esqueça de deixar o seu like. Se quiser se inscrever, esteja à vontade e compartilhe com seus contatos, seus amigos. Então até a próxima semana, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe a todos.